Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um podcast do nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu venho aqui encorajar todas vocês no quesito maternidade cristã e trazer para vocês um pouquinho do que Deus tem trabalhado no meu coração ao longo desses anos, onde eu tenho me esforçado para aprender sobre a maternidade intencional bíblica. Nesse ano de 2022, nós estamos fazendo um estudo chamado Bem-aventurada, onde nós estamos aprendendo justamente sobre esse tópico de maternidade intencional bíblica. Nesse ponto, nós estamos estudando 5 livros, o conteúdo de 5 livros, A Missão da Maternidade, por Sally Clarkson, Cultura Materna, por Karen Andreola, Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, por Elizabeth George, O Ministério da Maternidade, por Sally Clarkson, e Educando Filhas Segundo o Coração de Deus, por Elizabeth George. Desses livros, O Ministério da Maternidade e A Missão da Maternidade, ambos por Sally Clarkson, não encontram-se traduzidos para a língua portuguesa, assim como a Cultura Materna. Porém, os 2 outros livros por Elizabeth George, Uma Mãe Segundo o Coração de Deus e Educando Filhas Segundo o Coração de Deus, ambos você pode encontrar já traduzido em língua portuguesa nas livrarias cristãs. No capítulo de hoje, a gente vai estar estudando o Ministério da Maternidade Eterna, a Mãe Fiel. E esse é o capítulo 12 do livro A Missão da Maternidade, por Sally Clarkson. Eu vou começar esse estudo com uma oração e depois disso vou começar com a parte de leitura das minhas citações e conversar um pouquinho com vocês sobre como esse livro tem abençoado a minha vida. Obrigada, Jesus, por termos em Ti a esperança da paz que excede todo entendimento. Obrigada porque nós podemos confiar em Ti para termos toda a colheita daquilo que o Senhor nos ajuda a plantar nos nossos anos de maternidade. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme na Tua paz e fazer de tudo para semeá-la. Em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, neste capítulo, Sally fala especificamente sobre a perseverança e a colheita dos frutos que nós teremos caso nós estejamos na nossa vida perseverando na fé. Ela diz: nós nos esforçamos para assistir e cultivar filmes com valores, onde há um lar seguro, confortável, confortante, encorajador e inspirador. Aí ela dá um exemplo de alguns dos filmes, né, que ela tem colocado na casa dela ao longo dos anos, como Anne of Green Gables, tem chegado no Brasil nos últimos 5 anos, e outras séries, né, Os Pioneiros, outros programas de TV onde a instituição familiar é encorajada, a união da família, a pacificação e o encorajamento da fé. Nós nos comprometemos com a família e hoje comemos o fruto do amor incondicional e da paciência. Há uma recompensa na perseverança. Daí ela fala: a inadequação tem sido familiar e companheira constante. Quantas vezes eu não duvidei de mim mesma e se o coração deles estaria germinando. Então, quantas vezes, né, nós estamos semeando nos nossos lares e a dúvida vem. Eu costumo dizer que a dúvida e a culpa foram 2 companheiras ingratas nesses primeiros anos de maternidade na minha vida. Eu não podia ver uma culpa que eu queria carregar. E Deus, Ele tem tratado o meu coração e Ele tem mostrado realmente a sua graça diária. E como eu posso diariamente estar entregando as minhas ações a Ele de forma que eu não carregue essa culpa a longo termo. Então, eu
não tratava o de hoje, né? Ou tratava e não me sentia perdoada. E aí eu juntava isso com o que aconteceria amanhã. E aí, em seguida, e quando eu vi, eu estava carregando ali um fardo gigante que não era para eu carregar. E isso gastava as minhas energias de fazer a vontade de Deus naquele dia. Então, a partir do momento que eu compreendi que quem trabalha, né, na formação do coração das crianças é Deus, e eu sou apenas uma auxiliadora do Espírito Santo, e Deus realmente colocou isso no meu coração de uma forma viva, hoje eu consigo realizar a obra de Deus na minha vida de uma forma tranquila, porque essas pressões da culpa e essas pressões da ansiedade, da minha capacidade, né? Elas não estão mais me puxando para baixo e utilizando uma energia que eu não tenho para poder combatê-las todos os dias. Cristo tem combatido-as por mim. Lares precisam de uma guardiã e cuidadora. Isso é o plano de Deus ao criar o papel da mãe. Eu orei que Deus mantivesse esse desejo em meu coração de forma fresca e suave. E Ele honrou minha oração e me carregou em muitas ocasiões. Gente, eu estava conversando com a minha irmã em Cristo aqui, e eu estava conversando com ela sobre como eu tinha sentido eu se chamo frestas de graça. No ano de 2017, quando eu estava fazendo o Por um Coração Consagrado, e eu lembro uma paz, assim, que excedia todo o entendimento no meu lar. Nessa época eu abri a lojinha, comecei com os estudos bíblicos ilustrados com vocês de uma forma em vídeo. Então, assim, a vida, o ministério na igreja tinha começado, estava tudo se encaminhando, né? O meu ensino com as crianças em casa. E a partir de 2018 até 2021, foi como uma bola de neve rolando abaixo do penhasco. Tudo começou, de certa forma, a desandar. As minhas ansiedades, as minhas culpas, a ansiedade em circunstâncias difíceis que eu passei, circunstâncias da minha saúde, circunstâncias físicas, emocionais e psicológicas. Então, assim, foram muitas, e espirituais também. E isso tudo me puxava, né? Essa culpa, essa angústia. E eu achava, assim, que a maternidade era... Eu sabia que não era uma prisão, mas eu me sentia presa. E eu não entendia o porquê de eu estar me sentindo dessa forma, se no conceito de tudo aquilo que eu lia dizia o contrário. E daí eu comecei a orar, implorar a Deus nesses anos que Deus trabalhasse no meu coração. O versículo quando fala sobre a oração de Jesus, que ele está com sua alma turva, era assim que eu me sentia. A minha alma estava turva. E eu não conseguia enxergar com clareza, é como se eu estivesse numa neblina. E eu orei esses 6 anos. Eu li, eu estudei, eu comprei livros, eu me dediquei. E hoje, depois desses 6 anos, foi a primeira vez, hoje assim, essa fase, né? Que eu posso dizer que eu sinto a paz de Deus que excede todo o entendimento no meu coração. E eu não quero mais sair dessa paz. Eu quero trazer essa paz, eu quero estar sempre na morada de Deus. Eu quero estar sempre na rocha. E Deus, ele honrou a minha oração. Da mesma forma que ele honrou a minha oração, irmãs, eu quero encorajar vocês que ele vai honrar a de vocês também. Hoje eu valorizo essa paz, porque eu sei o que é não viver nessa paz. E eu peço a Deus que quando chegar o momento na sua vida de sentir essa paz, que vocês possam também aprender o valor dela, que ela não veio do nada, ela é semeada, ela é colhida e ela vem através do sangue de Cristo na cruz. Ela foi comprada com um alto preço, a nossa paz e a nossa tranquilidade na salvação em Cristo e na certeza da santificação que ele vai continuar e vai concluir a obra dele em nós. Deus tem dado a mordomia da vida dos filhos aos pais, não às instituições ou às igrejas. Isso requer perseverança. A responsabilidade da edificação dos filhos é dos pais.
ela não é apenas da igreja, ela não é do Estado. A responsabilidade de levar os filhos para o céu, no sentido de trazê-los, né? Não de salvá-los em si, porque nós não somos capazes de salvar ninguém, mas em trazê-los ao trono da graça, para que eles possam reconhecer o trabalho de Cristo e serem alcançados pelo trabalho do Espírito Santo e a obra redentora da cruz. Esse trabalho é dos pais, é responsabilidade dos pais. Talvez, como foi no meu caso, a criança vai ser alcançada de outras formas, né? Pois o evangelho ele deve ser levado por todos a todos os lugares. Mas a primeira responsabilidade, ela é dos pais. Nós escolhemos crer que o próprio Deus eventualmente recompensará nossos esforços e escolhas para criar e guiar uma herança para a sua glória. As sementes do meu treinamento e os anos de aguar em amor, fé e orações amadurecerão em um fruto de caráter divino. Então é isso que a gente ora que Deus possa trazer os nossos filhos e semear em caráter divino. Deus designou mães para serem parceiras dele no seu trabalho eterno. Então nós somos parceiras de Cristo, não é pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa intuição ou até mesmo inteligência, é pelo trabalho de Deus e nós somos cooperadoras desse trabalho. Ele utiliza as nossas mãos, a nossa voz, o nosso colo, o nosso abraço, para que a gente possa guiar os nossos filhos. Eu vou ler para vocês aqui algumas referências, eu vou começar com Hebreus 11:6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 10, 35 a 39 diz o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês sempre precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9 diz o seguinte: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, mãezinha, quando você estiver sofrendo, né, essas pressões, essas angústias que o mundo coloca e nós mesmas colocamos, como eu falei, muitas vezes eu vi uma culpa e queria pegar para mim, né? Não podia ver uma culpa que igual a gato, não queria ver um gato que queria trazer para casa. Não queria ver uma culpa e queria trazer para casa. E não é assim, a gente tem que ter esse discernimento cristão de permanecer firmes na fé. Efésios 6, 10 a 18 fala sobre a nossa armadura. Eu vou ler para vocês um pouquinho. Ela diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão
do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, assim, você se imagina segurando o escudo da fé, todos esses dardos do inimigo, a culpa, a ansiedade, será que eu vou conseguir? Como eu vou fazer? E se meu filho fizer isso? Todas as coisas que a gente imagina que são projeções dos nossos sentimentos, eles vêm como dardos. E a gente usa a fé em Deus, que é essa permanência em Cristo, como escudo para que elas não nos atinjam. E o que é que a gente pode fazer? Aquilo que está nos nossos pés, certo? O escudo, ele é defesa, mas os pés, eles alcançam. Então, a gente deve ter a prontidão do Evangelho da paz. A gente tem que levar a paz aos nossos filhos. A paz, ela vem da mãe para o filho. Ela transborda através da mãe. Então, é algo que a gente pode ser transformada pelo Espírito Santo para alcançar os nossos filhos. Eu tive uma experiência essa semana onde comecei as aulas dos meus filhos e eu estava conversando com ele. E assim, em uma circunstância, ele olhou para mim e ele falou: mamãe, você não está mais exasperada, né? Não usou a palavra exasperada, ele falou que eu não estava mais gritando. E eu falei: meu filho, Deus, ele falou comigo que eu preciso mostrar para você a importância de ter controle para não gritar com você e assim você aprender a não gritar comigo ou com os outros. E ele ficou me olhando assim com aqueles olhinhos dele e isso falou muito ao meu coração, porque é uma coisa que eu achei que eu ia viver a vida toda assim. Eu tinha essa visão da mãe brasileira, aquela mãe, né? Dizem que se você não tem uma vizinha louca que fica gritando na rua com os filhos, essa vizinha é você. Então, eu me achava essa vizinha e realmente estive nessa situação durante um tempo. Enquanto eu estava nesse período de descontrole, vamos colocar assim. E hoje eu olho para trás e eu peço a Deus que Ele esteja me trazendo para Ele, que Ele esteja me resgatando para os braços dele, para que eu não me torne mais essa pessoa, para que essas ações estejam sendo totalmente controladas e que o Evangelho da paz esteja realmente calçando os meus pés. Não existe paz em gritaria, não existe paz em descontrole. Então eu peço a Deus que Deus esteja moldando o meu lar através do moldar de mim, que eu seja instrumento da paz dele na minha família. Sally traz aqui alguns conselhos para a gente. Primeiro, ela fala assim: planeje um tempo de recarga espiritual, emocional e física. Eu posso falar do meu caso. A minha recarga espiritual acontece durante os meus devocionais, meus tempos de oração, os livros intencionais que eu leio. Emocional, eu tento me rodear de pessoas que eu vou trazer o bem, a paz para essas pessoas e pessoas que também trazem a paz para mim. Eu não posso ter apenas amizade com pessoas que eu vou sempre fazer por eles. A gente tem essa troca, pessoas que a gente faz e pessoas que a gente recebe. Eu estou falando de fazer do dia a dia. É algo que você está doente, alguém trazer um prato de comida para você, você levar um prato de comida para a pessoa. É alguém que pergunta como você está, como eu posso orar por você? Eu vou orar por isso. Então, assim, nós tentamos cultivar na minha casa amizades desse padrão para que possamos crescer juntos em comunhão na fé. E física, né? Eu tenho começado os meus treinos novamente, tenho tentado manter uma atividade física para que os meus hormônios sejam controlados, né? Esteja ajudando o meu cérebro a funcionar melhor. Se a gente está funcionando bem, então já é um passo muito grande para a gente poder ajudar os outros. Faça uma lista de deleites e atividades que podem te ajudar a relaxar e meditar nos próximos 6 meses. Então faça uma lista de sonhos, coisas que você gostaria de fazer. Não sei, uma caminhada no parque, tomar um sorvete com a família. Circunstâncias que são simples, mas que você pode estar trazendo
essa paz, uma caminhada na natureza, uma chamada de vídeo com alguém que você ama muito, que você não tem falado faz tempo. Coisas que você pode fazer para trazer esse deleite ao seu coração. Invista tempo entregando a Deus suas ansiedades e agradeça por poder confiar na obra dele até o dia de Cristo, né? Filipenses 1:6 fala que ele vai completar a obra, né, até o dia de Cristo. Então, nós devemos entregar a ele todas as ansiedades. Deus, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu acredito que o Senhor vai usar para a tua glória. Então, esteja me cuidando, esteja me protegendo para isso. E a oração. Paizinho amado, muito obrigada por me carregar nos braços quando não tinha mais forças e não conseguia. Obrigada pelo presente da minha família. Obrigada pelos recursos e pelo desejo de te semear na vida de todos. Pai, eu te imploro que essa paz continue, sendo cultivada em meu coração para fazer a tua obra. Que a recompensa venha no teu tempo. Livra-me da culpa que teimo em carregar, que possa render a ti todo o peso extra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Eu, com esse estudo, né, eu termino aqui o livro A Missão da Maternidade e a gente vai começar no próximo podcast Cultura Materna, que vai ser o próximo estudo, né, o próximo livro que a gente vai estar trabalhando, vai ser por etapas. Então, são 3 etapas onde eu vou estar trabalhando um pouquinho das referências bíblicas desse livro, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Se esse estudo fortaleceu você, compartilha com uma irmã em Cristo para que ela também seja edificada e fortalecida no Senhor e no seu forte poder, tá bom? Um beijo. E eu amo vocês em Cristo, gente. Eu tava com saudade de vocês agora nas férias. Mas voltamos firmes, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.